Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Hoje a gente vai começar mais um bate-papo e eu vou chamar agora o Pádua. Vamos chamar o Pádua para participar desse nosso bate-papo hoje aqui. Boa noite, Wiki de Estúdios, que está aqui sempre presente com a gente. Muito obrigada. Pádua, eu já te mandei a solicitação, você recebeu. Boa noite, Marcos. Deixa eu ver aqui. Vocês. Vamos esperar o Pádua entrando. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de quinta-feira maravilhosa. Ó, Boa noite, acertamos já, hein? Pádua. Acertamos de primeira. Nós vamos cantar hoje, Você tá de fazer um que cor aborto. aí? Tô de azul. Ah, não, eu tô de preto. Estamos quase igual, pouca coisa. Boa noite, Luciano. Quanto tempo, Luciano, você está me devendo uma ligação. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindos no nosso bate-papo de quinta-feira. A gente vai ter um bate-papo bem descontraído. E, Pado, antes de você começar, eu agradeço aqui a presença de todos, estou dando boa noite, agradeço imensamente todas as mensagens que vocês estão nos mandando. A gente está respondendo cada um de vocês. Está demorando um pouquinho, porque a nossa vida é agitada, mas a gente está respondendo todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem nos seguindo, estarem compartilhando, estar gostando do nosso conteúdo. E continue assim, gente, porque isso é muito importante para o nosso trabalho e para todos que estão envolvidos nisso, né, Pada? Para toda a nossa equipe, porque a gente tem uma equipe toda voltada para isso e todos estão muito agradecidos. E aí, Pada, tudo bem por aí? Tudo bom, graças a Deus. Tá quente aí ou tá frio? Tô com o ar ligado Eita, aqui no tá frio, aqui a gente foi escritório. abençoado. Eu tô no Aqui fomos escritório. abençoados. Não, não tá quente aqui. E como estão as coisas? Estão bem? Não, tá tudo tranquilo, Tudo certo? tudo na paz, tá tudo bom. Mandaram eu ficar com o rosto mais próximo da câmera, que eu estava fazendo as lives com o rosto bem longe. Ah, é? Quem foi que falou isso, Ah, Pádua? ah, uma turminha Eu aí, acho que que está muito eu longe. acho que são admiradoras, hein, que quer que você com o rosto mais próximo. Olha lá, hein? Olha lá. Acho que eles estão querendo ver se eu estou falando a verdade através do olho. Ah, olha só, entendi. Ô, Pádua, eu tenho, até a live de hoje, ela vai ser, eu vou te pegar de surpresa, mas eu Uhum, gostaria de entrar com esse tema hoje, que é um tema que eu tenho visto muito recorrente aqui entre as pessoas que a gente está trabalhando, tanto nas sei. nossas empresas quanto no nosso dia a dia. E é uma coisa que eu tenho escutado muito. E também tem vindo muito essa questão aqui para a gente nas perguntas. Uhum, E vai ser contribuição para todos e para a gente também. Porque quando a gente certo, coloca aqui um tema e a gente aborda e troca um papo sobre o nosso ponto de vista entre esse assunto, que a gente certo. pontua muito em cima das nossas vivências, a Uhum, gente também trabalha isso na gente, né? E qual é o lógico. tema que eu vou trazer aqui hoje para a gente poder fazer um bate-papo descontraído e divertido aqui? Que é um tema que é aprender a dizer não. Olha Vixe que Maria. maravilhoso. É um tema muito bom, né? Aprender a dizer não. Eu diria, gente, que aprender a dizer não é um passo em direção ao amor próprio. Isso é o meu ponto de vista. Porque nesta minha jornada, a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento e a gente vai vendo que criar uma habilidade de dizer não é criar uma habilidade. E a gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. A gente vai precisar de usar estratégias e habilidade e ter consciência no que a gente está fazendo
de aprender a dizer não. E aprender a dizer não está muito voltado nesse fato do nosso amor próprio. A gente só começa a desenvolver essa capacidade quando a gente começa a entender o que é o amor próprio. Como é que eu mexo nesse pilar, né? Porque na nossa jornada a gente vem de muitas crenças limitantes, de toda a nossa linha do tempo, de toda a nossa educação, do nosso convívio, do nosso ambiente, de tudo aquilo que a gente escutou, comprou e acreditou que era verdadeiro e real. E aí, para a gente poder mudar essa visão, a gente precisa começar a gerenciar muito da nossa mentalidade. Olha, até vou ler aqui que o Luciano contribuiu com a gente. Lu, obrigada. Ele até escreveu assim, ó: dizer não é um exercício, principalmente de respeito, inicialmente a si próprio. É isso aí, Lu. Obrigada pela contribuição. É isso mesmo. E Pado, para eu não ficar só em mim aqui, que eu quero voltar também para a gente poder trabalhar um pouquinho esse pilar com a gente, o que que você pode me dizer, que eu acho que eu te peguei de surpresa com esse tema hoje? É um tema bom, né? Eu nunca É, imaginava esse tema, não. Nunca. Olha, você quer que eu fale para dizer não ou de amor próprio primeiro? o que você preferir. Olha, Vamos eu seguir o acho que fluxo. primeiro, eu acho que é tão importante desenvolver o que é o amor próprio. Não é uma coisa complicada, é você começar a fazer o melhor para você. E a gente começa com, eu pelo menos eu tive que aprender isso na minha vida, que a minha educação foi igual a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Liverpool. Todo mundo teve essa cultura de se abandonar, principalmente o nosso lado ocidental, principalmente nós dependemos da raça latina. O povo latino, ele culturalmente tem essa coisa de abandonar, cuidar de você é orgulho. Então, nós tivemos essa cultura de que olhar para nós é falta de, É egoísmo, né? é egoísmo, não é humilde, né? Uhum. Não é ser humilde, ser egoísta, e está errado. É tudo para o outro, para o outro, para o outro. Tem culturas que não é assim, mas nós temos que falar da nossa cultura, que é onde a gente vem. Eu sempre trabalhei isso, eu comecei a trabalhar isso, eu sempre falo para as pessoas, gente, às vezes nós sozinhos não damos conta. Ao mesmo tempo que eu tive que aprender a dizer não, aprender a me colocar, porque a palavra dizer não é uma coisa que eu não gosto de falar. Porque o não, vamos falar assim, eu não gosto disso, eu não quero isso, isso não quer dizer que as pessoas, a mente das pessoas, ou que o universo vai respeitar o meu não, né? A gente que estuda a física quântica, essa lei cósmica, né, da leitura cósmica, o não tem muita importância, porque o cosmos não lê. É a mesma coisa você fala assim, se beber não dirija, ou nunca dirija se beber. Aí sim. Então, em vez de falar a palavra não, de aprender a dizer não, é aprender a dizer sim para mim. Eu acho que fica mais fácil. Perfeito. Porque essa coisa de não, eu não gosto, porque nós já fomos criados, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí, esse não pode, para mim, eu era um moleque de rua. Então, tudo que era não pode, eu fazia. Então, nunca respeitei o não. E como vendedor, eu sempre falava, quando um cliente diz não, ele é um prenúncio de um sim. Todo não é um prenúncio de um sim. Sim. Agora, eu quero dizer sim para mim. Então, eu quero dizer sim para a minha vida, sim para a minha saúde, sim para o meu bem-estar.
sim para minhas amizades, sim para os meus relacionamentos, porque a gente não tem um relacionamento só. Eu tenho um relacionamento de marido, mulher, de pai e filha, avô, de avó, de colega de trabalho, colega de profissão, colega de filosofia, colega de algum grupo que eu frequento. Então, aprender a dizer sim para mim e para esse grupo. O que é aprender a dizer sim? Isso não é adequado para mim fazer agora. Eu acho que isso não é viável, isso não é bom para mim fazer isso agora, isso não é legal eu fazer isso. Então, eu acho que aprender a dizer sim para aquilo que é melhor para mim e melhor para o todo, fica muito mais fácil. Até menos agressivo. Eu acho que se nós aprendermos a dizer sim para aquilo que é melhor, fica melhor. Então, o que eu posso deixar para todo mundo? Eu estou trabalhando numa empresa nova e a gente faz plantão na rua. Uhum. E eu ainda não estou, como diz o outro, o selo de garantia não foi revalidado ainda, vai levar um dia. Eu fui chamado, é uma coisa que eu gosto. Sim. Tá? Me dá prazer. Mas, olha que coisa interessante. Os 2 dias que eu ia fazer, quando foi dando assim 1 hora, 2 horas antes, eu senti um mal. É uma coisa, eu não tenho esse negócio de sentir mal de estar, graças a Deus eu estou muito bem. Sim. Mas nos 2 eu senti mal. Um eu tive diarreia e outro eu tive uma coriza. Coisa de 1h30, 2 horas antes. Até eu falei para a gerente, ó, eu gravei um vídeo para ela, pô, eu estou assim, não tem como. Por que você não me avisou antes? Foi agora. E eu tinha atendido um cliente antes. Então, meu corpo estava me protegendo. Porque talvez ele sabe que não estava preparado, porque o corpo tem vida própria. Sim. Essa é a diferença. Então, eu me reuni com a gerente e falei, olha, se eu posso fazer plantão assim, 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 assado, não é viável. Agora, para mim, o melhor é não fazer. É deixar... Lá na frente, daqui 1 mês, 2 meses, eu sei que eu posso, eu vou fazer, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de interagir com as pessoas na rua. Ainda mais que eu fui vendedor, no tempo que tu está na rua. Uhum. E isso eu gosto. Mas uma coisa é eu gostar e o corpo não está preparado. Sim. Então, quer dizer, eu disse sim para o meu corpo. Não para a minha vontade como profissional, que eu adoro estar no meio de pessoas. Você me conhece, você sabe disso. Eu trabalhei a vida toda e trabalho na rua. Adoro estar na rua. Eu fui criado na rua, sou moleque de rua, minha profissão para ficar na rua, que é vendedor. Sim. Mas no momento isso aconteceu, eu tive que pensar, o que é melhor? Então eu vou fazer o que é melhor para o meu corpo. Então eu disse sim para o meu corpo e falei para o meu outro lado, a minha alma falou assim, olha, vamos adaptar o que dá para fazer. Então, essa adaptação é falar sim. Então, essa pequena percepção do meu momento é que é importante. Então, às vezes, nós estamos muito assim, preocupados de falar não para as pessoas, manter distância da pessoa. Estava vendo sua live ontem, você falou um negócio interessante, e que é assim, a postura. Uhum. Então, quando você tem uma postura para aquilo que você vai fazer, no momento que você vai fazer, no local que você vai fazer, naquilo que você vai representar ali, aquilo ali já é o sim a seu favor e mantém distância qualquer coisa contrária. Quer dizer, a postura nossa de tomar uma decisão, a postura nossa de se posicionar, às vezes não precisa nem falar. Exato. Então, tudo isso junto é um trabalho que a gente faz diário. Começando respeitando primeiro o nosso corpo. Acho que primeiro sim é para o nosso corpo. Sim. Porque o corpo, gente, o corpo fala. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer como o nosso corpo funciona,
Não conhece? Estudem sobre isso, busquem o conhecimento, porque a gente precisa ter esse acesso de entender como o nosso corpo funciona, como funciona o nosso cérebro, porque só assim a gente vai conseguir ter uma alta performance, ter um melhor desempenho. Porque a nossa principal ferramenta de vida, de trabalho, é a gente mesmo. E a Sim. gente nasce e a gente não aprendeu lá no passado a saber que a gente precisa entender como essa máquina, que é extremamente poderosa, dinâmica e de altíssima performance, funciona. Né? Então a gente tem que mudar a mentalidade, criar sim novos hábitos. Por exemplo, igual o Pádua falou, o corpo dele, como ele já está mais conectado e entende mais sobre todas as habilidades dele, a gente começa a ficar mais sensível ao nosso corpo. Então o corpo fala. O corpo a todo momento ele te entrega tudo o que você precisa. Ele te fala o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Muitas vezes vem assim com sintoma. Mas o que acontece? Você não está acostumado, que você tem que olhar para isso, aí você vive no piloto automático da sua vida e não olha para isso. E isso é o lugar de maior importância que você tem que olhar, porque se você não olha para você, não queira que o outro te olhe. E Hum, aí você está Olha, exigindo que o outro lá fora te olhe, te dê o respeito, sendo que você em nenhum momento está fazendo isso por você. Então você não vai receber respeito nem atenção do outro enquanto você não começar a fazer isso com você. É isso que a gente precisa começar a entender. A regra é clara. Primeiro a gente dá para depois a gente receber. Mas esse dar, gente, é a gente dar para a gente primeiro. Primeiro é para a gente. Lembra, a máscara do avião cai primeiro para você. Você coloca em você, depois você coloca no seu companheiro do lado. Então você dá para você, porque quando você se enche daquilo, você transborda aquilo. Aí que você consegue dar. Você dá e aí você recebe. Entende? Este é o fluxo, é dar e receber, mas começa por mim, porque eu só consigo dar aquilo que eu sou. Então, muita gente às vezes reclama que eu não recebo amor, mas como ela vai receber se ela não tem amor por ela? E às vezes ela não está te dando porque ela também não tem. A gente só entrega o que a gente tem. Porque primeiro a gente precisa ser aquilo para ter aquilo. Entende, gente? Para ter do outro aquilo, primeiro parte da gente ser e entregar. Esse é o fluxo, né, Pádua? sobre essa parte do auto-amor, né? Tudo começa, para mim, o mais importante, que apesar de nós sermos uma sociedade, fez tudo na contramão. Vamos valorizar o poder da mente. Tá, a mente, eu nunca falei que a mente não tem poder, só que o poder da mente ele é negativo. Não existe mente positiva. E a mente, isso, quem fazer yoga, quando eu falo da yoga, ou outros falam yoga, né? Porque depende da língua que você quer pronunciar. Ela é uma filosofia onde ela equilibra a alma, né, o espírito, o corpo físico, o corpo energético, a consciência, não mente. Na yoga não me preocupa com mente. Estou falando da yoga verdadeira. Quem conhece de yoga é assim. Os exercícios que chamam asana ou pranayama, que são esses físicos de respiração, eles são complementos, mas o principal é a filosofia. E qual é a filosofia da yoga? Viver em harmonia e equilíbrio. Quando eu comecei a fazer yoga, a Mihalfasa, nós chamamos de mãe, ela é indiana, né? Ela, na realidade, ela é francesa, mas viveu muito na Índia, com Sri Aurobindo. Ela sempre falou assim, quando você termina o dia melhor do que começou, você está praticando yoga. Então, porque a importância que eles dão, e ela fala assim, a nossa mente escraviza o corpo. Isso, quando ela falou isso, eu tinha 30 e poucos anos quando eu comecei a estudar isso, mas eu não entendi o que era mente, porque a nossa cultura que mente, tudo a mente mente e engana todo mundo.
Aí eu descobri que os erros de tradução, que ela falava da consciência, falava da alma, né? E tudo para proteger o corpo, porque quando a mente ou a energia, ou o ser vital, que é a nossa energia mais vital, ela não respeita o corpo físico. Então, por isso que quando você tem, antigamente falava fadiga, está com fadiga, nunca toma remédio para descansar. A coisa pior do ser humano, primeiro, acostumar a tomar remédio para não passar mal quando come. Acostumar a tomar remédio, desculpa, agora eu vou falar. Já que nós estamos falando de sim para o nosso corpo, sim para a nossa vida, as pessoas perguntam assim, mas viver assim é um prazer. É um prazer eu dar o alimento que eu não vou precisar de um já digestivo. Aquilo que eu vou ingerir como bebida me faz bem. Os hábitos que eu vou fazer com o corpo vão fazer bem para o meu corpo. Uhum. Isso não quer dizer que eu vou ser eterno, que eu nunca vou ter doença, não. Eu tive 3 cânceres. Tranquilo, fiz transplante. Eu estou aqui. Talvez seja resultado desse comprometimento de amor com o meu corpo. Aí Deus me deu uma chance para mostrar assim, ó, vale a pena sim. Isso não quer dizer, eu podia ter morrido no primeiro. Não tem nada a ver. É igual o Moji fala, no Ocidente, fala que yoga, quem faz yoga não adoece, quem faz yoga... Não, você vai viver melhor. Para você. Isso é uma primeira forma de você praticar o amor, é com você, com o seu corpo. É. Ô, gente, nós perdemos o corpo, acabou a nossa vida. Se as pessoas tivessem um entendimento e começassem a olhar para esse lugar dessa importância, né, Pablo? Sim, Gente, é o nosso veículo, o nosso maior veículo é o nosso corpo. E entender que você precisa mudar a sua mentalidade. Não é fazer uma dieta, não é sobre isso. É sobre um não. estilo de vida. Gente, é simples, a regra é clara, é só testar. E quando você testa, você vai ver a diferença que vai dar em tudo na sua vida, na sua parte cognitiva, na sua disposição, em tudo. Então, a gente precisa nos entregar o melhor, porque a gente merece o melhor. E quando a gente está fazendo o melhor para a gente dá o melhor para o outro. Não tem como Sim, a gente começa a ter mais paciência, mais criatividade, nosso desempenho aumenta absurdamente. Então, eu vou até te trazer um pouco esse pilar aqui, que eu gosto até de falar. Gente, a regra é clara. sim, Você escolhe na sua vida. Você tem 2 opções. Eu gosto de falar, você tem 2 boletos. E você vai pagar. Ou você paga o boleto da doença, ou você vai pagar o boleto da saúde. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. sim, Você escolhe, ou você paga com a doença, ou você paga com a saúde. Eu escolho pagar pela saúde. Mesmo porque eu acabei criando várias situações na minha vida que lá atrás a gente não tinha tanto conhecimento, que hoje eu percebo a importância que é tudo isso. Então hoje eu tenho um estilo de vida extremamente saudável e me sinto muito bem. Tenho muito mais desempenho hoje, tenho muito mais energia, mas eu estudei muito sobre o assunto. Eu quero até puxar uma pauta aqui, Pádua, que eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu vou dar algumas dicas para as pessoas sim, que são bem lógico, tem que dar. básicas, que eu vou dar exatamente o que eu faço de algumas coisas, que é o meu estilo de vida, que seria interessante, é uma referência, né? Então, Sim, por exemplo, existem alguns pilares que são muito importantes, que olhem para o que vocês estão comendo, o que entra pela sua boca, o que você está comendo. E não é só pela boca, é o que você também está ouvindo, vendo. Rastreie seus hábitos. Para a gente poder ter uma vida extraordinária, vamos dizer assim, a gente tem que começar a criar habilidades de ter condutas positivas e também ter pensamentos positivos. E para ter pensamentos positivos, a gente tem que olhar também sobre o que a gente está consumindo, seja de comida, seja do que a gente está assistindo, vendo, o ambiente que a gente está vivendo, se é um ambiente, né,
que é positivo ou não, porque não tem jeito. Se você começar a estar num ambiente que não tem isso, não tem como você ser positivo, né? Então, olhar muito o que é ambiência, porque a ambiência ela vai te influenciar muito. Então, se você está querendo ter hábitos saudáveis, se conecte com pessoas que estão tendo hábitos saudáveis. Senão vai ser muito difícil você manter isso, né? Então, por exemplo, a gente precisa olhar para o lugar, para essa área da alimentação, para a importância que tem de você beber água. O nosso corpo, a maior parte dele é de água, as pessoas mal bebem água. Nós teríamos que, porque assim, tem uma conta, mas no mínimo nós teríamos que ingerir mais de 2 litros por dia. Gente, água é o combustível do seu corpo. Olhar para o que você está consumindo de alimento. Quando você estiver alimentando, preste atenção, esteja presente. Não é comer vendo. As pessoas hoje em dia comem, elas comem no telefone, ou falando, ou no sai do celular, pelo amor de Deus. Né? O estômago não tem dente. Vocês precisam estar comendo, tendo aquela alimentação, precisa ser uma alimentação com qualidade, cheia de nutrientes. Quando você for comer, o momento de fazer uma alimentação é um momento sagrado, é um momento que você está alimentando o seu corpo. Então tenha carinho com você na hora de você comer aquela comida, né? Gente, exercício físico. As pessoas falam assim, eu não tenho disposição. Uma parte. Na hora da alimentação, pelo lado emocional, é muito interessante ter o cuidado quando você vai alimentar. Tem gente que vai sentar para almoçar, para jantar, para resolver assunto profissional e pior, assunto familiar, para corrigir um filho, para corrigir um neto, ver um jornal, ver jornal na hora que está almoçando. Então, quer dizer, isso, vamos dizer sim, para o bom hábito. Quer dizer, anda a gente preocupado com lá fora, com a minha atitude lá fora, eu tenho que respeitar a minha atitude. E essas atitudes, todas que nós estamos falando aqui, nós somos espelho para os nossos filhos e para os nossos netos. Exato. Porque não adianta a gente que é pai ou avô falar. Eles vão copiar a gente. Os nossos filhos, nossos netos vão copiar, são cópias nossas. Né? Agora eu vou até parar. E por que somos cópias, gente? Sabe por quê? Porque dentro do nosso cérebro, nós temos os neurônios espelhos. E os neurônios espelhos fazem exatamente isso. Então, ele replica tudo que ele vê. Entendeu? Por isso que acontece isso. Eu até trouxe uma forma científica para quem acha que isso é bobeira, não é? Então, por isso que eu falei, é bom vocês estudarem um pouco sobre o assunto para vocês entenderem como vocês funcionam. Porque aí vai ser mais fácil para você criar habilidades na sua vida e ter uma vida melhor. E tendo uma vida melhor para você, gente, você emana pro mundo ao seu redor, entendeu? A gente veio aqui nesse lugar, nesse planeta, para poder transformar a nossa vida e transformar o local aonde a gente vai, né? Servir o outro, servir com bom humor, com amor, com carinho, com dedicação, com alegria. E se a gente não faz isso pra gente, como é que a gente vai dar isso pro outro? Não tem jeito. Olha, sobre esse negócio de servir com amor, né? Eu fui no casamento de uma sobrinha nossa, lá em Brasília, né? Essa interação de servir com amor, de fazer com amor, eu vou dar nota 100 para eles. Porque olha que legal. isso contagia, isso contagia. Isso não custa nada. Sim. Então, isso servia contagiar todo mundo, contagiar com uma única energia, ir ali para divertir, para interagir, para conversar. Eu acho isso fantástico no ser humano. Quando o ser humano ele se supera nessa coisa. Não vamos para uma festa, vamos para quê? Para se divertir, para conversar, para bater um bom papo. Essa interação de energia boa. Então, isso começa por quê? É um hábito saudável das pessoas. Então a gente atrai também esses hábitos saudáveis. Né? E você, é igual você falou, a gente contamina isso. E eu vou fazer uma coisa que
quando a gente começa a dar o melhor para a gente, também tem uma coisa muito interessante, porque são postura do corpo físico e postura energética, né? Para a gente ter um corpo mais saudável, uma vida mais saudável, a gente sabe que precisa de ter paz. A paz é fundamental. E, para mim, paz começa em nunca querer controlar a nossa própria vida e nunca querer controlar a vida do outro. É procurar saber dizer o que é bom para fazer, o que não é adequado para fazer, saber interagir com as pessoas, não no sentido de imposição. Não, isso não funciona. Se nós quisermos... O que é uma desavença? É o controle. Então, se nós aprendermos a comunicar melhor com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com nós como pessoas adultas, nós como pessoa mais velha, de avô para avó, de filho para tudo, interagir, mostrar sempre o lado mais positivo, o lado melhor, mais suave da vida, aí nós vamos ter um mundo de melhor paz. Nós vamos ter mais paz na nossa universo cósmico, nosso pessoal, e na nossa família, com os nossos vizinhos, e levar isso para grupos ou círculos que a gente frequenta. Então a gente vai levar o que há de melhor, não vai receber o que é de melhor. Então, essa quantidade de sim que nós vamos começar a falar e trabalhar isso na vida, é que muda a nossa vida e vai mudar a vida das pessoas. Sim. E é isso, né, Pado? E entender o trabalho que a gente tem que começar fazendo pela gente, cuidando da gente, né? Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Então, mas enfim. Então, assim, voltando, né, que eu estava falando que eu gosto de dar sempre dicas, né, do que eu faço e que funciona para mim, né? Então, testem, que daí vocês podem até falar, né? Também está funcionando. Então, por exemplo, gente, é de extrema importância exercitar o corpo todos os dias. Não dá para ir para academia, não tem problema, dá uma caminhada. Mas você precisa exercitar o corpo no mínimo 15 minutos por dia. E as pessoas viram e falam assim, Aí as pessoas viram e falam assim, não, espreguiçar não resolve não, Pado, é exercício. Aí as pessoas viram e falam assim, não vem enrolar não. As pessoas viram e falam assim, mas eu não tenho energia. Gente, quando você vai fazer o exercício, você realmente não tem energia. Você faz o exercício para sim começar a ter energia. Sim. Porque o exercício te libera vários hormônios, o qual vai começar a te dar disposição. Então, não é esperar ter energia e ânimo para ir, não. Você começa a ir aí que você vai começar a ter energia, entende? E, gente, um pilar que é de extrema importância para você desinflamar o seu corpo é ter uma noite de sono bem dormida. E para isso, gente, eu até vou chamar a atenção aqui. Para isso, você precisa também criar um hábito. Para tudo precisa ter um hábito. Você precisa olhar para esse lugar de fazer a higiene do sono. As pessoas hoje em dia tomam remédio para dormir, porque as pessoas estão muito imediatistas. Elas querem tudo para ontem. Elas querem band-aid, mas elas não querem olhar o que está por baixo daquilo. Né? Então, por exemplo, a radiação da TV, do celular, ela atrapalha a produção da melatonina. Então, sim, você atrapalha, o seu organismo está toda hora recebendo essa intenção da luz, ele começa a atrapalhar a produção da melatonina, que é de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente dorme, todos os nossos órgãos vão ser regenerados, a sua saúde depende de uma qualidade de sono bem dormida. E você precisa ter, cada um tem mas assim, gente, é no mínimo 7 horas de sono bem dormida,
né? Entrar no estágio profundo, quando for umas 2 horas antes, começar a parar de ingerir líquido para não ficar acordando de madrugada para ir no banheiro. Gente, assim, os médicos até falam, 2 horas antes tem que sair dessa exposição da radiação do telefone, né? Usem um chazinho, os óleos essenciais, mas comecem a se desconectar. Você vai dormir às 10 horas da noite, comece a se desconectar às 9, porque é de extrema importância a gente respeitar o nosso ciclo circadiano do corpo, que é dormir cedo e acordar cedo. O nosso corpo é feito para isso e a gente não está respeitando o nosso corpo. Volta, se eu quero o respeito do outro, eu estou respeitando como o meu corpo funciona. Eu entendo que eu, como mulher, tenho ciclos em um mês. Eu me entendo como mulher e como homem também. O homem também funciona assim, mas de uma forma diferente. Eu vou entrar no pilar aqui da mulher, porque a mulher ela é cíclica. Cada semana ela tá de um jeito, né? Então é respeitar, não exige, para você não ficar exigindo de você uma alta performance em toda semana. Nós somos cíclicas. A gente tem que entender o momento que é nosso mais de expansão, que é o momento mais de retrair, o momento que a gente tem mais força física, o momento que não. Então a gente tem que começar a olhar para esse lugar e adaptar esses pilares para a gente começar a ter uma qualidade de vida melhor, essa entrega melhor para a gente, né? Porque é a partir daí que a gente consegue entregar para o outro. Então, gente, olha para esse pilar, o pilar sono, o pilar alimento, o pilar exercício físico, entendeu? Porque assim, olha, a gente tem uma coisa na vida que super que é equivalente para todo mundo. Todo mundo tem a mesma 24 horas. Você recebe 24 horas no seu dia. Saiba investir essas 24 horas com sabedoria. Porque nessas 24 horas você precisa mexer em todos esses pilares de uma forma muito sábia e harmônica. Falei muito, Pato. Eu posso dizer assim, se a gente para viver melhor, a gente tem que investir. É numa caminhada, exercício de respiração, boa alimentação, líquido saudável, atitude saudável, bom humor. Bom humor é fundamental, porque o bom humor, a ansiedade é falta de bom humor, né? Porque a ansiedade, o medo, você enfrenta ele. Só tem um jeito de cuidar do medo, você enfrentando, que o medo nos faz mal. Então, aquilo que nos faz mal, nós temos que enfrentar. A ansiedade, você tem que aprender a lidar com bom humor com a ansiedade. Então, a ansiedade nada é uma expectativa de algo pode ou não pode acontecer. É evitar de dar importância para tal ansiedade. Porque, igual eu falo, na yoga a gente cuida do corpo, do lado emocional e do lado energético. Então, o bom humor é fundamental para que você consiga fazer. Por exemplo, se a gente vai fazer uma comida com bom humor, ela sai melhor. Qualquer tarefa que nós formos fazer com mais alegria, com mais boa vontade, vai sair melhor. Então, trabalhar esse lado da boa vontade, da humildade, da compaixão com a gente, da gratidão com a gente, isso vai fazer o nosso dia mais leve. E por que nós estamos falando hoje só de nós? Porque quanto melhor nós lidarmos conosco, nós vamos lidar melhor com o mundo. Nós vamos dar o melhor para nós, o mundo vai dar o melhor para nós. Então, aquela necessidade de falar assim, eu tenho que aprender a falar não para o mundo. Não, fala sim para você, que o mundo vai entender o seu sim, você vai fazer o sim que é melhor para o outro, vai ficar muito mais fácil. E tem uma outra coisinha que eu quero falar aqui para completar esse pilar para a gente poder aprender a desenvolver essa habilidade, né? Você, todos os dias, antes de você dormir, coloca um caderninho do lado da sua cama e todos os dias escreve 3 coisas que você vê de positivo em você.
Isso é Comece a bom. reconhecer o que você tem de melhor. Todos os dias, 3 itens. Comece a se elogiar, começa a a Se se vir. agradecer, a ver os seus pequenos resultados. Então, todo dia coloca lá, obrigada pelo dia, obrigada por eu ter uma saúde incrível, obrigada por eu ter feito com alimento, obrigada pelo meu corpo estar maravilhoso. Todo dia você vai começar a praticar o elogio para si mesmo. Comecem a fazer isso. Depois de 21 dias, gente, isso é algo sensacional. Eu vou dar 21 dias, vocês vão ver coisas incríveis acontecendo na vida de vocês. Eu quero que vocês aí coloquem 3 elogios diários para você mesmo, todos os dias. Vamos praticar isso e na próxima live eu vou perguntar para vocês, porque quando você começa a criar essa habilidade de todo dia se elogiar, você vai ver uma diferença incrível na sua vida. Eu gostaria que você colocasse o foco em tudo que é positivo em você. Em tudo. Em tudo. Porque a gente somos seres humanos incríveis. Porque se não fôssemos seres humanos incríveis, nós nem estaríamos mais aqui. Então, criem essa habilidade de todo dia se elogiar. Olhar e se apreciar, trabalhar a apreciação em si mesmo. Você vai ver uma diferença em você e todos ao seu redor, porque você vai começar a mudar a sua frequência. E tudo começa na gente. Seja você a mudança que você quer ver no planeta e no outro. Não é isso, Pablo? É, muito bom. O Marcos está até brincando aqui comigo. Ó. Vai falar do caderno? Gente, eu Não tenho vai vários faltar cadeira. cadernos. É porque ele dá risada, porque ele chega aqui em casa e eu tenho o caderno da gratidão. Eu tenho todos os cadernos do mundo. Então, por isso que eu falo para vocês. Façam esse exercício. É, porque Porque você... normalmente a gente não aprendeu isso. A gente chega em Não, frente ao tem que espelho, você sabe, aprender. a gente chega em frente ao espelho e fala, ai, eu tô gorda, ai, eu tenho celulite, ai, aquilo. Ah, gente, para. Se você não conseguir olhar para você e ver o belo em você, quem é que vai ver? E se você não aprendeu, comece agora. Todo dia olhar no espelho e ver, olhar e se falhar e falar tudo que você gosta em você. Porque tudo que você põe em Pensou? foco cresce. Você já Agradeça o que você pensou? é. Você já pensou todo ser humano começar a fazer isso e, e ensinar para os mais novos isso? Muda o planeta com muita facilidade. Exato. Porque Então quando vamos você praticar. começa a olhar o seu melhor, aquilo que você faz melhor, aí começa a prevalecer o melhor. Exato. A É o que a gente gente. muda. Isso chama atitude positiva. Eu acredito na atitude positiva, eu acredito no sentimento positivo. Quer dizer, você vai ter um bom sentimento para você, você vai ter uma boa atitude para você. Isso nunca o lado negativo vai tomar conta. Nunca. É fazer isso aí. É igual eu falo, né? É fazer uma respiração, fazer uma meditação para descansar, ler bom livro, assistir bom filme, ouvir uma música que te faz bem para o teu corpo, porque a música ela varia, né? Cada hora a gente ouve um tipo de música. Ter o prazer de praticar bons hábitos, eu acho que isso é a coisa mais importante para o ser humano. É. Eu digo assim, gente, o exemplo, ele arrasta. Não adianta você Sim, ficar falando para o outro. Seja o exemplo. É como se você não precisa sim, falar nada. Na hora que ele sim. vê tudo É acontecendo, só você ele fazer. fala, uau. Seja o exemplo. Não adianta, você não precisa nem falar. Às vezes a gente tem que parar de falar tanto e agir. A gente precisa de agir. Ser o exemplo. Não é, Para Pablo? isso, para isso, quando a gente. Isso é uma experiência que todo mundo tem. Não é eu não, todo ser humano tem. Quando nós vamos ter atitudes que vai ser bom para a gente, parece que o universo converge contra. Por isso que precisa de boa vontade, por isso que precisa de determinação, ou
persistência, né? Sim. E aprender. É muito interessante, né? Como é bom a gente começar a aprender a fazer boas coisas para a gente. Porque eu acho que isso que é vida. É. Vida, para Lembrei, mim, é praticar pequenos atos para nós. lembrei de uma coisa super importante que eu não poderia deixar passar, que uma atitude de amor conosco mesmo é a gente olhar para o lugar do açúcar. Gente, o açúcar faz muito mal para a gente. Ele inflama extremamente e tira toda a sua energia. Então, assim, não precisa tirar o açúcar de uma vez só, mas comecem a diminuir. Façam substituição, porque o açúcar é um dos maiores venenos que a gente tem para o nosso corpo. Então, se você tem amor próprio com você, olha para esse lugar do açúcar. Ele não faz bem para a nossa saúde, entendeu? E se tem dúvidas sobre isso, estude sobre o assunto. Peguem estudo com bases científicas e olhe o que o açúcar faz com o seu organismo. Você está se matando devagarzinho. Devagarzinho não, dependendo da quantidade, a situação já é bem mais embaixo, tá? Então, dá uma olhada para esse lugar do consumo do açúcar. Não podia deixar sem essa. Não é assim, é porque o que eu posso falar do açúcar, eu ingiro muito pouco açúcar, ou às vezes ingiro muito, e às vezes não. Depende, depende. Eu não vou falar aqui mentir que eu não como, não. Eu tenho época que eu como muito açúcar, tem época que eu não como. Mas eu tenho a consciência que açúcar ela rouba a vitamina C, e quando ela tira a vitamina C do corpo, é focar naquilo assim. Eu prefiro focar assim numa coisa. Eu vou comer algo que vai tirar uma proteção do meu corpo. Se eu tirar essa proteção do meu corpo, vai enfraquecer meu corpo. Se enfraquecer meu corpo, eu não vou viver bem. Entendeu? Então, isso chama autorrespeito. Uhum, Né? exatamente. Autorrespeito com a gente é de tudo um pouco. As pessoas não precisam parar com tudo. Eu costumo dizer que o excesso aqui é pior. E Né? outra, né? O açúcar não é um produto natural. Ele é um produto Não. artificial que só te prejudica. Então, assim, gente, tem tanta coisa que é doce, natural. A fruta tem fruta doce. Consuma de outros lugares e não deste lugar, entendeu? Olhem para isso. Ele tira toda a sua resistência, ele tira a sua saúde, ele tira a sua disposição, ele inflama todo o seu corpo, seu organismo. Não vou nem entrar aqui que eu não quero nem focar, mas é pesado o açúcar. Então, olha para isso. Se você tem um pouquinho de amor próprio, se você está começando a desenvolver isso, olha para esse lugar, não seja negligente com isso. Hoje a gente tem muitos acessos, a gente tem muito conteúdo, não é besteira. Então, dê uma olhada para isso. E aí você vai eliminando devagarzinho que você vai ver transformações incríveis acontecendo na sua vida. Olha como é que é interessante, né? Antes, quando eu era adolescente, lá na minha terra, os médicos, ele às vezes mandava a gente chupar bala. Médico, a medicina. Quando vocês estão cansados, chupa uma bala para vocês dar Um pico uma... de insulina. Vocês dão ânimo, né? Então, você vê que como mudou a medicina de lá para cá, né? Sim. Então, é tudo assim. A gente que faz live, que vem falar sobre viver melhor, nós tocamos todos os assuntos, não tem um assunto que a gente não toca. Né? E só que a gente tem que procurar fazer tudo com bom humor. Só isso. Exato, Sem peso, sem culpa, sem nada. exato. Gente, então aqui já deu nosso tempo, Pablo. Hoje a Já. gente até passou um pouquinho aqui, né? A Mas gente tá acabou bom. falando, a gente nem deu espaço hoje para as pessoas que estão aí. Gente, desculpa, mas olha, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, alguma contribuição, podem escrever aí que a gente ainda dá uma lida, né? Sim. Mas enquanto isso, eu vou
Agradecendo o Pádua, agradecendo a todos vocês. Obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube. Todas as lives estão sendo salvas no YouTube do Pádua, Pádua@mentoria, né, Pádua? É. Pádua coloca aqui para vocês. E como eu falei, deixem seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Isso é de extrema importância para a gente, porque daí a gente também fica, a gente sabe que vocês estão gostando do que a gente está falando. Isso é importante para o nosso trabalho, como eu falei, para todos da nossa equipe. E lembra, gente, né? O comentário, eu gosto até de fazer... Não vou fazer aqui hoje não, eu faço numa outra live. Então, se vocês gostaram, não vou falar hoje, não vai dar polêmica. Se vocês gostaram, né, deixa seu comentário. E eu agradeço. Pádua, imensamente obrigada novamente pelo seu agradeço. tempo. Eu agradeço o que tempo de todos que estão aqui, da Aparecida, da Maria José, do Wicked, da Mariana, do Marcos. Todos vocês que estão entrando aqui, gente, porque não dá para ir acompanhando isso daqui que eu fico até tonta. Mas muito obrigada para todos vocês, pelo carinho que vocês estão tendo com a gente, pelo tempo de vocês que estão aqui. Esse tema de hoje foi um tema que veio muito pra gente aqui nas nossas redes sociais, por isso que a gente abordou ele. Podem continuar, se quiser enviar outro tema, teve dúvida, pode continuar mandando, que daí na semana que vem a gente aborda mais um pouquinho. Pode falar, Pádua. Não, só quero agradecer, e às vezes não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente agradece a todos que estão dando apoio, estão nos assistindo. Agradeço as forças do universo, a boa vontade de tudo e essa oportunidade, né, da tecnologia para a gente poder passar um pouco da nossa experiência, se a gente poder fazer esse mundo um pouquinho melhor. Exato. Mas para a gente fazer ele melhor, começa onde, minha gente? Na gente. Nós, É isso. Pádua, muito obrigada. Gente, boa noite. Tenha uma excelente semana e um ótimo final de semana. E uma semana abençoada. E que experiências extraordinárias aconteçam na vida de todos vocês, tá bom? Mas pratiquem o exercício que semana que vem eu vou perguntar, hein? Beijo. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.